Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho então sobre o comportamento social. Então, até agora, a gente viu como que o comportamento ocorria no indivíduo. Quando a gente estuda o comportamento social, a gente passa a ver como que o comportamento, as ações, né, e reações, elas são organizadas dentro da população, né? A maior parte dos indivíduos, né, das espécies, mesmo as espécies solitárias, em algum momento elas vão ter que ficar em pares, né, que é o momento da reprodução e o momento de cuidado de prole, nas que possuem cuidado parental. Então, elas vão formar pares ou grupos temporários, enquanto que outras espécies vão formar grupos relativamente fixos e outros altamente dependentes, formando as sociedades. As sociedades é o agrupamento mais complexo que existe, em que o comportamento dos indivíduos eles são sincronizados e coordenados, e cada uma passa a ter um papel dentro desse grupo e o indivíduo não consegue viver sozinho. Existem diferentes estratégias de comportamento social em cada um dos grupos, né, como vocês viram nos vídeos, né? E quando a gente fala da organização social, ela tem um contexto um pouquinho diferente do comportamento social, né? Porque da sociedade, na verdade, né? O comportamento social, ele se refere à organização social do comportamento desses indivíduos, né? Desses membros de uma mesma espécie, enquanto que a sociedade, ela vai envolver, então, esses comportamentos, essa organização mais complexa, né? Então, a gente vai ter comportamento social em inúmeras espécies, enquanto que as sociedades, elas vão ocorrer em alguns vertebrados. É fundamental para que ocorra um comportamento social a comunicação, né? Então, o que significa? Qual que é o papel da comunicação? É quando o comportamento de um animal vai alterar a probabilidade do comportamento do outro animal. E o que eles comunicam? Informações sobre o ambiente e informações sobre eles mesmos, né? Sobre seus estados fisiológicos, sobre as suas intenções, né? E mesmo em espécies que são altamente sociais, como, por exemplo, chimpanzés, né? Ou até mesmo nós, a maior parte do tempo, quando a gente faz um etograma, a maior parte do tempo esses indivíduos estão em atividades solitárias, né? Em atividades de manutenção, que se faz sozinho, que está relacionados principalmente com o autocuidado, com o repouso, né? Então, a atividade solitária ela ainda é maior dentro do contexto do indivíduo. A gente possui, então, dentro dessas organizações, a mais simples dela, que é agregação, né? Os indivíduos eles estão agregados num determinado local em decorrência de um estímulo externo, né? Então, por exemplo, os tatuzinhos de jardim estão todos agregados nesse ambiente, não porque existe aqui alguma identificação ou dependência de um ou de outro, não, simplesmente porque aqui tem umidade, é o que eles precisam, então eles estão concentrados aqui nesse local. A partir do momento que eu tiro esse estímulo, eles passam, então, a não fazer mais sentido de estarem ali juntos. É lógico que existe comunicação, né? É lógico que eles estão percebendo que existe um outro indivíduo, mas não há aqui uma dependência na presença do outro para sobrevivência, tá? Então, não existe uma cooperação, né? Aqui na outra imagem a gente tem algumas estrelas do mar também agregadas. Enquanto que na sociedade, né, como por exemplo na sociedade das formigas, elas não conseguem viver sozinhas, né? Existe ali uma especialização no papel de cada uma delas, a dependência de cada uma das funções para a manutenção da sociedade como um todo, né? Então, os indivíduos passam a funcionar como células e a sociedade passa a funcionar como um organismo, né? E aí sim existe um complexo sistema de comunicação em que é necessário reconhecer os indivíduos dentro do mesmo grupo, discriminar o papel de cada um deles do grupo para que esse grupo funcione, então, essa sociedade funcione, então, como importante também o que é, né? Alguns agrupamentos, então, entre a sociedade e a agregação, a gente tem os grupos, né? Existem diferentes tipos de grupos que vão se formar. Alguns deles estão juntos simplesmente também por uma resposta ao ambiente. Então, por exemplo, a gente tem ali uma agregação a gente tem ali grupos de dáfnias que se juntam porque a sua excreção vai tornar a água mais alcalina
e vai tornar mais favorável a sobrevivência delas. A gente tem as drosófilas que juntas conseguem perfurar um substrato e botar os seus ovos. A gente tem os pinguins imperadores que todos juntos, né, nessa imensidão aqui, como a gente vê nessa imagem, vão possibilitar o aumento de calor nesse ambiente extremamente hostil. A gente tem muitas vantagens da vida social, né? A vida social, é lógico, se a gente perguntar para um indivíduo, é lógico que ele vai preferir ter uma existência sozinho, né? Em que ele vai tomar todas as decisões de tudo que ele vai fazer na hora que ele quiser. A vida social também tem um custo, mas ela tem benefícios. Então, é necessário pesar esses custos e benefícios para se decidir se vai ou não adotar a vida social como uma estratégia. No primeiro momento, ela vai poder oferecer proteção contra predadores, né, onde mais de um indivíduo vai ser mais eficiente do que apenas um. Ela vai ser eficiente na procura de alimentos para todo o grupo, né? Ela vai ser eficiente na divisão de tarefas, na economia de energia, enfim, né? Então, vamos ver cada um deles, né, depois. E a gente também tem os custos, né? É lógico que um indivíduo ele é mais discreto do que um grupo inteiro, é lógico que vai haver competição entre os membros desse grupo, vai aumentar a taxa de transmissão de doenças, canibalismo e até infidelidade. Então, é preciso ponderar, não seja vantajoso, é melhor ficar numa estratégia individual. Proteção contra predadores. A gente tem muitas estratégias aqui, né? Em aves, por exemplo, a gente tem espécies que são, enquanto algumas estão comendo, outras estão vigiando, e aí elas ficam de olho no ambiente e avisam se entram, que cada um nade para uma direção, gerando confusão no predador. É uma estratégia muito eficiente também. A gente tem a hostilização em gaivotas, então, por exemplo, que entra um lobo no local e todas elas começam a voar na direção dele, criando uma hostilização, fazendo com que ele se afaste. No caso do boi almiscarado, que está aqui nessa imagem, vocês podem ver que no meio tem um filhotinho ali, então, por cobertura, eles acabam protegendo o indivíduo do grupo, né? A diluição e cobertura, então, por exemplo, quando uma ave, no caso de avestruz, eles roubam o ovo de uma outra ave, né, e colocam no seu ninho, se o predador chegar no ninho, ele vai ter, se ele tiver só um filhote, ele só vai ter um filhote para comer. Se ele tiver dois, ele vai ter 50% de chance de predar o dele, né? E se ele alimentar menos esse outro filhote vai ficar mais vulnerável. Então, a chance do filhote dele aumenta em sobreviver, né? No caso de moscas e cães de cavalos selvagens, né? Quanto maior o grupo, mais as moscas se distribuem, né? Quanto menor, mais elas se concentram. No caso das cigarras, elas usam essa estratégia delas hibernarem durante muitos anos e saírem todas juntas, né? Também com essa intenção de diminuir os custos de predação para a população como um todo, né? No caso de cardumes, né? Os indivíduos que estão no meio, eles estão mais protegidos do que os que estão na bordas, né? Então eles acabam fazendo eles vão mudando, né, de posição. Na alimentação, né? Então, é mais fácil de encontrar alimento, no caso de mãe com filhote, né? A alimentação é importante porque ele provém a alimentação, o filhote pode nascer mais prematuro e ela vai suprir a alimentação dele quando ele ainda não consegue ter predação de animais muito grandes, né? Como o caso desse búfalo por esses leões, um indivíduo só não conseguiria predar ele, né? Um grupo já consegue, né? Então eles conseguem pegar presas maiores, eles conseguem fazer emboscada, conseguem fazer perseguição, isso torna a captura do alimento mais favorável. A gente tem aqui no caso desses cães da pradaria, os vigilantes também, né? Então, principalmente se eles estão numa área que é muito fechada, eles comem, né, a vegetação para conseguirem ficar de olho, né, para ver se não vem predador, não vem cobra, né? Então ele fica nessa posição, pezinho assim, monitorando o ambiente. No caso de marrecos, patos, né, que comem pequenos insetos que estão na vegetação, eles vão se locomovendo, vão pisando nessa vegetação e esses insetos vão saltando para eles poderem comer. Então, quanto mais bicho perturbando o ambiente, mais insetos vão sair dessa graminha e eles vão conseguir usar essa proteína animal.
A gente tem situações de que a vegetação ela é aglomerada em determinados locais da floresta, então mais bichos saindo para procurar onde que estão esses aglomerados mais eficientes, depois eles seguem, né, o bicho indica onde tem esses aglomerados, né? No caso do gafanhoto, a gente tem a questão do alimento renovável, né? Então, eles chegam numa plantação ou numa área vegetada, ele não come toda aquela vegetação, ele come até um determinado limite e vai para outro local para dar um tempo para que haja uma renovação desse material. Então, é importante que todos estejam sincronizados, né? Se alguns ficam, podem acabar comprometendo a sustentabilidade dessa prática, né? Na reprodução, né? Então, obviamente que sincronizar a reprodução é algo muito interessante, porque ela coloca machos e fêmeas com períodos reprodutivos sincronizados e há uma oportunidade de haver uma seleção de parceiro, né? Escolha de um momento em que há uma disponibilidade de recurso para todo mundo, mas principalmente na ajuda da criação dos filhotes, né? Tanto por parte dos machos, como também no caso das fêmeas, caso uma fêmea morra e o filhote possa ser adotado pela outra, né? No caso, de novo, né, na alimentação do filhote, tanto pai pela mãe, na divisão de tarefa, que é muito claro, por exemplo, nas formigas, nos cupins, né, nas abelhas, onde cada indivíduo tem uma divisão de trabalho bem determinada, mas que ocorre também em grupo de vertebrados. Na economia de energia, que a gente também pode ver nos morcegos, quando eles dormem juntos, né, aproveitando esse contato físico para isso. Uma vantagem hidrodinâmica em que cardumes de peixe cria um vórtice de locomoção que faz com que o gasto de energético na locomoção seja menor até por uma questão de inércia e, obviamente, na evolução cultural, onde com a proximidade dos indivíduos eles conseguem passar para o outro o que ele aprendeu de uma maneira mais imediata, sem depender da questão genética, né? Que era o exemplo dos dialetos que ocorrem entre as aves, né? E que foi bem documentado nos tendilhões de Galápagos, ou no caso por exemplo, da cultura da batata, né? Em que a macaca fuscata aprendeu a lavar as batatas e os outros indivíduos vendo acabaram reproduzindo. Obviamente que há o aumento de evidência, né, como um custo dessa vida social, né? Então aqui a gente pode ver claramente nessa imagem como que fica muito mais caro para o predador. Há a questão da competição, sem dúvida nenhuma. Esse passarinho aqui, essa ave aqui é bem interessante porque durante o dia ela tem um comportamento solitário, porque ela se alimenta de camarão. E se tiver muitos outros bichos perto dessas pocinhas, o camarão é muito esperto e foge muito rápido, então ela se isola para conseguir alimentar. Mas à noite, como ela come caramujo, ela aí acaba aceitando bem a presença do outro indivíduo junto com ela, porque não a atrapalha. A gente tem um aumento de ectoparasitas, sem dúvida nenhuma, né, e da transmissão de doenças, né, quanto maior o grupo, isso a gente está vendo até na nossa própria espécie, e o aumento de canibalismo também. Esses esquilos fofinhos costumam canibalizar seus vizinhos, né? Geralmente eles não comem os mesmos familiares, mas aumenta muito o tamanho de indivíduo dos vizinhos, diminui o recurso, a chance de canibalismo aumenta a infidelidade, né? As aves, elas são as espécies mais conhecidas pela sua fidelidade, né? Por esse comportamento monogâmico. E durante muito tempo tinha-se essa visão muito romântica dessa estratégia, mas uma pesquisa que ocorreu com essa ave aqui, essa ave ela se tornou uma importante praga na agricultura nos Estados Unidos e foi feita uma estratégia de vasectomia nos machos, né, intencionando como eles formam pares monogâmicos, né, os machos iriam copular, mas não teriam filhotes, então em pouco tempo essas populações seriam diminuídas, né? A grande surpresa dos pesquisadores foi que, chegando ali na população, todos os ninhos tinham filhotinhos, mesmo com os machos tendo feito vasectomia. Então, o que significou isso, né? Que essas fêmeas estavam pulando a cerca com os machos vizinhos, né? Então, muito da compreensão da estratégia reprodutiva de aves muda, né? O ponto dela é esse aqui. Então, lógico, né? Quanto mais indivíduos próximos, mais a chance de ocorrer essa infidelidade, sem dúvida nenhuma, né? E esse comportamento social, ou esse comportamento no grupo, ele também vai ser formado por
pela associação de comportamentos instintivos que são inflexíveis e do aprendizado, né? Que é a forma como ele vai lidar com esses novos estímulos. Importante salientar que o comportamento social é uma estratégia de sobrevivência e ele vai ser dependente do ambiente. Então, dependendo do ambiente em que ele está ou da condição do ambiente, ele pode ser favorável ou não. E a gente tem uma mesma espécie que pode ter um comportamento mais ou menos social dependendo do ambiente, porque ele é uma estratégia. E aí ele vai ter uma série de dependências, uma série de condicionantes que vai desencadear ou não essa resposta de estratégia social relacionada com a densidade, relacionada com o comportamento agressivo, a posição hierárquica, inclusive da mãe, né? A oportunidade dele praticar ou não esse comportamento. Então, é algo bastante complexo, né? Então, esses grupos, né, o que define um agrupamento, o que define um grupo? É um conjunto de indivíduos de uma espécie, tá? A gente está falando de uma única espécie, que vai manter esse grupo por algum fator agregador, pode ser um odor, reconhecimento de estruturas morfológicas. Ele vai ter que ter algo que atraia esses membros do grupo. Eles vão ter que se comunicar entre si usando esses sinais sociais específicos, né, que só eles conhecem. Ele vai precisar ter um alto nível de cooperação entre os indivíduos e as atividades vão ser sincronizadas. Para ser um grupo, ele precisa ter apenas uma dessas características. Agora, para ser sociedade, ele tem que ter todas elas, né? Por isso que a sociedade ela é a mais complexa. Então, agregações, como a gente tinha dito, os indivíduos se reúnem por causa de um estímulo, né? O tatuzinho a gente já tinha falado, a mariposa, por exemplo, por causa da luz, né? Então ela está ali por causa da luz, mas não. Os grupos anônimos, eles estão no mesmo grupo, mas eles não se reconhecem, né? Não, mas eles são dependentes deles, mas eles não têm uma relação forte entre os indivíduos do grupo, mas são pequenas famílias que estão formando juntos com esses grupos, né? Então, por exemplo, as aves migratórias, né? Então, tem ali as famílias que se juntam e todas elas formam um grande bando que vai migrar, né? Mas elas não se conhecem, né? Os gnus, né? Lá, né? Um bando de gnus, ou um grupo aqui de patos também que estão juntos, né? Então, os movimentos podem ser ajustados, sincronizados, mas não tem uma cooperação entre eles, nem divisão de trabalho, eles não se reconhecem, não tem divisão hierárquica, né? Por isso que são grupos anônimos. Entre as sociedades, a sociedade mais simples que existe, né, é a família com apenas um dos pais, tá? É o agrupamento social mais simples que tem. No caso de mamífero, como a mãe amamenta com leite, na maioria das espécies é a mãe que cuida, mas no caso de peixe, por exemplo, em que a reprodução é externa, né, e o macho tem certeza que ele é o pai daqueles filhotinhos e eles são territoriais, tem muitas espécies que quem cuida é o pai, né? E a mãe acaba indo embora e o peixinho fica com os ovos e depois com os filhotinhos e eles acabam cuidando. O outro agrupamento é a família. Eu entendo por família quando tem o papai e a mamãe cuidando da prole, eles podem ficar juntos a vida inteira ou só até os filhotes ficarem adultos, né, e deixarem um ninho. E o pai, a mãe e os filhotes de uma mesma ninhada, com uma mesma idade, tá? Então, isso a gente reconhece como pai, família. A família ampliada é quando a gente tem irmãos de diferentes gerações, né? Então, por exemplo, no lobo, e tem o pai, a mãe e o filho, o irmão mais velho, o irmão do meio, o irmão mais novo, né? E todos juntos ficam ali formando esse grupo e os irmãos mais velhos acabam ajudando a criar os irmãos mais novos. A gente tem o harém, né? O harém é quando a gente tem um macho e muitas fêmeas, ou uma fêmea e muitos machos, né? É muito mais comum o caso de um macho e mais de uma fêmea. Esse harém ele pode ser permanente, como no caso de alguns primatas, ou temporário, só em uma determinada estação, em que os machos, no caso do temporário, né, o macho vai ter sempre as suas fêmeas e vai cuidar sempre delas e dos filhotes que nascerem delas. Geralmente é um macho muito poderoso, né, que consegue manter esse grupo, e as fêmeas abrem mão de ter o seu próprio macho e ter o dela, porque ele é muito poderoso, né, e oferece boas condições para que os filhotes delas
vinguem. E no caso do temporário, as fêmeas se dão conta sozinhas, ou no grupo de fêmeas, geralmente no grupo de fêmeas, até como elefante, é assim também. Mas no período reprodutivo, os machos eles competem entre eles para ver quem vai ficar com o harém. E aí, nesse momento, a fêmea que estiver ovulando, eles vão copular com elas. E logo quando terminar o período reprodutivo, eles vão embora e elas dão conta dos filhotes sozinhos, né? Então, esse é muito comum nos elefantes, que fora do período reprodutivo, a gente vai ter o grupo de fêmeas, que vão ser as fêmeas com os seus filhotes, e a gente vai ter os grupos dos machos, né? Que vão ficar andando por ali até que no período reprodutivo eles, então, vão duelar entre eles para ver quem vai ficar com todas as fêmeas que estiverem reprodutivas nesse momento. E a gente tem um grupo muito específico, que é um grupo com vários machos, que é bem raro, né? Mas acontece aqui no grupo, por exemplo, das hienas e dos leões. E aqui a hierarquia ela vai ser muito importante. No caso da hiena, né, a estrutura é matriarcal. No caso do leão, é patriarcal. Então, a gente tem o rei leão. E esse rei leão é o que vai reproduzir com todas as fêmeas. Então, sabe-se que todos os filhotes que nascem nesse grupo, nessa sociedade, são deles, né? É dele, né? Mas ele tolera os outros machos porque é uma dependência, então, desse macho para ajudar na caça, né? Porque nessa região ali, as presas elas são muito grandes, eles não dão conta de caçarem essas presas sozinhos, né? Que é o que acontece também com o cervo, né? Então, fora do período reprodutivo, as fêmeas formam um grupo de fêmeas, os machos o grupo dos machos. Durante essa estação, vai crescendo o chifre dele, e no momento reprodutivo, eles começam a ficar bem intolerantes aos outros machos e começam a competir com eles para ver quem vai ficar com esse grupo de fêmeas, né? Então, é uma estrutura bem comum aqui. Então, essa organização social, como eu disse para vocês, é um fenômeno bem complexo e ela vai ter uma dependência muito grande desse ambiente, tá? Então, ela tem a ver com uma população. Então, é muito importante a gente entender aquela população, naquela situação específica, observada naquela época, né, naquela situação específica, de como que ela vai usar as possibilidades que ela tem para montar uma estratégia ali, né? Então, mesmo grupos, mesmo animais solitários, por exemplo, como essa ave, ela também vai poder apresentar comportamentos sociais. Por exemplo, ela está aqui vocalizando para delimitar o território dela, né? Então, obviamente, a gente vai ter essa separação também, né? Então, a organização social, a gente usa parâmetros ecológicos para estudar ela, demografia populacional, comportamento de espaçamento, comportamento social intragrupo, né? Mudanças dessas características ao longo do tempo, né? Dentro da demografia, a gente usa o tamanho da população, o tamanho dos grupos, tipo de vida, duração de vida, densidade, taxa de reprodução, participação relativa na reprodução, se são solitários, se vivem em grupos, tipos de agrupamento, enfim, são parâmetros que a gente usa para poder entender essa organização. E a dispersão, que é a área que o animal vai usar para suas atividades diárias. Então, a gente tem o território, que é o lugar que ele vai cuidar com mais cuidado, né? Que é onde vai estar os recursos que ele depende mesmo, geralmente é a toca, o ninho, mas ele tem um espaço que ele se desloca, que ele vai procurar o que ele precisa de recurso, né? Então, quanto mais espalhado tiver esse recurso, maior vai ser esse território dele. Então, a territorialidade ela é um quesito muito importante dentro da organização social, né? E raramente ela é como nessa figura A, assim, bem delimitadinho o que é o território de cada um, né? Geralmente ela é como na figura B ou C, né? Os territórios, eles acabam se sobrepondo, né, das espécies, né? E lógico, ele vai defender essas áreas quanto mais importante for esse recurso para eles. Então, na área nuclear dele, que é essa área mais especial, é lógico que ele vai defender com muito mais afinco, né? Essa região com comportamentos muito específicos da espécie, formado por ameaça, por ataques, enfim. O tamanho da área da moradia, né, que é esse espaço por onde ele percorre, vai ter então a ver com característica da espécie, tamanho da espécie, anatomia, o que ele come, né, a estrutura física do ambiente,
né? E ele vai ter, então, um espaço de uso múltiplo e um espaço que ele vai utilizar só para acasalamento, só para nidificação, né? Então, isso vai depender do grupo, né? Aqui exemplifica de novo os servos, né, que a gente já tinha falado. A área nuclear vai ser uma área de uso exclusivo para determinadas funções, então ninho, toca, uma fonte de água, né? Então ela é usada mais intensamente, né? E ela pode ser unida por atalhos e é o local ali onde ele vai ter uma dependência maior, né? Então o comportamento territorial é importante, quando a gente for estudar, levar em consideração se ele se restringe a um local específico ou na margem desses locais, se os oponentes se ameaçam por meio de posturas estereotipadas, qual que é a natureza agressiva dessa proteção, se há lutas, perseguição, ataque ou fugas, né? Existe um padrão que geralmente o dono do território ganha as disputas, né? Existe um respeito por isso, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um território de nidificação, né, usado exclusivamente para a construção do ninho, né, cópula, corte, criação da prole, enfim. A gente tem território. Algumas espécies de aves, elas têm esses territórios chamados leques, que são espécies em que o macho não cuida dos filhotes, então a fêmea avaliam eles, escolhem eles unicamente pelo seu potencial genético, então ele faz exibições para essas fêmeas, com danças, com cantos, né? E as fêmeas acabam escolhendo ali o melhor, né? Geralmente ela é monocromática e ela escolhe o melhor, mas é bem legal esses leques, né? Que são esses locais de exibição, né? E é bem bonito, assim, esse momento, né? A gente tem os territórios de uso múltiplo, né? Onde ele tem tudo que ele precisa, né? Então, geralmente ele dorme no centro e ele acaba usando o território para diferentes funções, né? E que acaba também estando relacionado com as estações do ano também, né? Aqui mostra também o território de uso múltiplo aqui para gaivotas, né? Então a gente vê que a gente vai ter pequenas famílias todas juntas formando esse, e aí ela vai defender com mais afinco o seu ninhozinho, né? Não todo o território como um todo. Então o território ele tem a ver não só com o território, mas com a qualidade desse território, né? Então, não adianta só ter comida, mas o importante também é a qualidade da comida. Então, dependendo dentro do território, eu tenho disponibilidade de comida, mas tenho uma árvore em que esse alimento é melhor, então essa árvore vai acabar sendo disputada melhor, né? Então, o território ele vai depender da densidade da população, da disponibilidade do recurso, da capacidade de defender esse recurso e da idade do animal. E dependendo da espécie, elas podem até tolerar outros, né, machos, como a gente tinha visto no caso do leão, e ocorre também, por exemplo, na barata, se tiver recurso para todo mundo, né? Então, a territorialidade, a evolução da territorialidade, ela tem a ver com a disponibilidade do recurso e com a qualidade do recurso, né? Então, se eu tiver recurso de qualidade para todo mundo, não vai haver competição, lógico, não vai haver territorialidade. Agora, se eu tiver pouco recurso, ou se eu tiver recursos com qualidades diferentes, aí vai haver a competição por esses recursos. Entende-se por recursos, alimentos, local para reprodução, né? Então, a competição ela só vai existir quando o recurso é limitado ou quando houver diferença na qualidade desses recursos, né? E se ele vai ser distribuído de uma forma homogênea ou se ele vai estar restrito a determinadas áreas, né? É lógico, se o animal puder optar, ele vai optar por um território pequeno, porque assim ele consegue defender melhor. É muito mais difícil para ele defender um território maior. Imagina ele ter que sair do ninho para ir buscar alimento muito longe, ele vai acabar deixando o ninho vulnerável, né? Então, obviamente, esses locais em que eu tenho todos os recursos concentrados vão ser os mais preferidos, né? E aí os animais vão utilizar de diferentes estratégias para poder sinalizar que esse território tem dono, ou seja, pelo cheiro, ou seja, por sons, né? Por sinais, por marcas, né? Como felinos deixam as marcas das unhas, né, o cheiro da urina, ou ele vai gritar, né, fazer vocalizações ao redor desse território para sinalizar para os outros que aquele território possui dono, né? E diante disso, esse outro indivíduo que está entrando,
ele vai procurar evitar entrar nesse confronto, a não ser que ele necessite muito desse recurso, né? Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, no caso do babuíno, a gente tem, mesmo dentro do babuíno que tem diferentes estruturas sociais, diferentes com recursos, né? Então, por exemplo, eu tenho grupos, né, em que eles vivem numa área em que tem muita predação. Então, nessas áreas que tem muitos predadores, eles toleram mais de um macho no grupo, porque eles vão formar grupos muito grandes que vão ser muito mais efetivos predadores. Agora, os babuínos sagrados, né, que vivem nos desertos, onde tem pouco alimento, né, tem pouco lugar para pernoitar, mas a predação ela não é tão severa, aí o macho ele já não quer outro macho junto com ele, um macho só dá conta das suas fêmeas. E eles formam lá o grupo dos machos, os machos e suas fêmeas e seus filhotes, né? E aí as fêmeas são só dele, né? E ele não precisa de nenhum outro macho juntos, né? Então, dentro de um mesmo gênero, né, a gente vê diferentes expressões relacionadas então com o ambiente, porque na verdade ela é uma estratégia, né? Então, por exemplo, esse outro primata aqui, aqueles que se alimentam só de folhas, eles podem ter uma área pequena, então eles não precisam ter grupos grandes, né? Agora, uma outra espécie em que comem frutos, brotos, eles precisam de uma área maior para explorar esse recurso, aí ele precisa ter um grupo maior, né? Para ajudar, para sinalizar, para dividir as tarefas, né? E a gente tem que considerar também que esse comportamento ele pode variar dentro do grupo, considerando a idade do animal, considerando a experiência do animal e considerando aquelas características hormonais que têm a ver com o período reprodutivo, né? Quando que ele vai formar esses territórios, no período da manhã, da tarde, na primavera, no inverno, né? Tudo isso vão ser elementos que ele vai sincronizar com o ambiente, né? E que vai determinar isso, né? No caso dos insetos, elas são muito formadas, assim, muito bem formadas geneticamente, essas expressões comportamentais. Então, no caso da abelha, a gente tem uma função muito determinada. Então, cada idade, exatamente naquela idade, elas vão ter aquelas funções, né? Então, de 0 a 3 dias, elas vão limpar as células e manter as larvas aquecidas. De 3 a 6 dias, elas vão alimentar as larvas novas e as rainhas. De 14 a 18 dias, elas vão produzir e construir os favos. De 18 a 20 dias, elas vão guardar a colmeia. E só quando ela tiver 20 e 40 dias de idade, elas vão sair para procurar néctar, né? Então, as operárias têm funções muito bem definidas, né? Isso já tipo, não tem como mudar, né? É algo muito mais determinado, né? Os servos, como a gente viu, vai ter a ver com essa questão hormonal que vai determinar se eles vão estar solitários ou se eles vão estar em grupos, né? E no caso do babuíno, né, como a gente viu aqui, eles já vão formar, esse aqui é o babuíno comum, né, que forma os grupos com muitos machos, que já vai formar esse grupo para sempre. E no caso dos chimpanzés, né, que vão ter uma estrutura muito parecida com a nossa, né, uma estrutura patriarcal também, a liderança ela é do macho, e nesse período em que ele é o líder, só ele copula com a fêmea, mas a liderança dele, diferente dos leões, que é por anos, assim, né? Aqui a liderança dele pode cair muito rapidamente, porque eles se organizam, né? Numa estratégia política para poder tirar o macho da liderança e acabam, então, assumindo, tirando esse macho, e no momento em que ele é destituído, deveria-se, então, matar todos os filhotes que não eram deles. Porém, diferente do leão, que tem certeza que só o rei leão copula com a fêmea, aqui a fêmea ela copula às escondidas com os outros machos, porque ela sabe que a qualquer momento pode mudar a liderança. Quando muda a liderança, como esse outro macho ele tinha copulado com as fêmeas, ele não tem certeza se aquele filho dele era do macho que era líder ou é dele. Então, nessa dúvida, ele acaba não matando os filhotes. Então, por isso que a fêmea adota essa estratégia de promiscuidade, né, para manter esses grupos, né? E a unidade do grupo vai ser, né, que é esse contato físico, que parece que eles estão catando piolinho, por exemplo, né? É um comportamento muito comum para restabelecer esse contato e esse vínculo, né? E o grupo se continuar unido, né? Por isso que volta e meia eles estão exibindo esses comportamentos, né? A gente pode ver isso tanto em aves, né, como em mamíferos também. Então, muito importante. E a manutenção dessa hierarquia também, né? Então,
Geralmente essa definição ela vem por uma resposta hormonal também, né? Que justamente vai colocando sinais que mostram para os outros indivíduos do grupo quem tem uma potencialidade maior para poder ser um líder, e os outros aceitam então essa definição e essa posição hierárquica. Embora em alguns grupos a questão do parentesco ela seja importante. Então, se a mãe já tinha uma posição hierárquica maior, esse filhote. Aqui a gente tem um pouquinho de territorialidade em humanos, né? Os seres humanos são primatas muito territoriais, né? E a nossa territorialidade ela vai desde a questão de países, do estado, da nossa cidade, da nossa casa, até quando a gente disputa um braço de uma cadeira no cinema, assim, por exemplo, né? A nossa territorialidade em humanos, ela está relacionada aqui com a área ao redor do nosso corpo também, né? Então, embora a gente esteja considerado numa questão macro, a gente precisa defender um território muito importante, que é esse nosso território físico, que é o nosso espaço que limita o nosso corpo com o ambiente, é o chamado espaço pessoal, que circula o nosso corpo, e todos os animais têm isso. Alguns toleram aproximação bem pouco, né? Outros toleram maiores proximidades. Mas existe um estudo em humanos que é muito interessante, que mostra as zonas de distância, né? Então, a gente tem uma zona íntima, que ela varia de 14 a 46 centímetros, uma pessoal de 46 a 120, uma social de 120 a 3,60 metros, e outra pública que é mais de 3,60 metros. Então, quando eu estou falando, por exemplo, para um grupo de pessoas, estou num show, estou num comício, estou dando uma aula, e é um grupo muito grande, o meu organismo ele vai se sentir confortável se ele estiver a quase 4 metros de distância, né? Se eu estiver muito próximo, isso vai ligar na minha mente um sistema já biológico que vai me indicar um risco, né? Vai que eu fale alguma coisa para esse grupo que eles não gostem, eles vão me atacar. Então, eu preciso ter uma área segura para me afastar. Se eu estou numa área social, eu consigo tolerar até 1,20 m pessoas estranhas, né? Então, até 1,20 m eu consigo entrar numa festa que eu não conheço ninguém e ficar confortável, né? Principalmente agora em época de pandemia, ou estar num elevador, por exemplo, e me sentir confortável. Se eu ultrapasso esse 1,20 m de pessoas estranhas, vai ligar um alerta no meu cérebro que eu estou colocada, que eu estou em risco, né? E isso vai começar a desencadear em mim a mesma coisa que desencadearia nos nossos ancestrais o comportamento de territorialidade. E vai começar a vir uma série de comportamentos instintivos que vão estar relacionados com a defesa desse território que é o meu corpo. No contexto pessoal, que eu estou com pessoas conhecidas, eu tolero assim bem até 46 centímetros, né? Eu não posso ficar muito próxima dessas pessoas, porque eu preciso fazer uma leitura da linguagem corporal dela para entender as suas intenções. Então, é importante eu estar um pouquinho afastada para poder fazer essa conexão com essas atividades sociais. E a minha zona íntima, que é aquela proximidade com menos ali de 46 centímetros, ou até encostar no meu corpo, eu só vou me sentir confortável com as pessoas que eu permitir chegar até essa região minha, né? Então, se eu permitir, eu aceito. Se eu não permitir, qualquer pessoa que encostar no meu corpo, no meu cabelo, isso vai desencadear, então, esses comportamentos, essas reações instintivas, né? Então, a adrenalina começa a aumentar, o coração começa a bater mais forte, eu começo a suar, é aquela coisa, aquela sensação muito de ter que sair dali, ou de ter que manter, de qualquer forma, esse meu território. Então, é muito complicado em algumas situações em que a gente é exposto a isso, por exemplo, no ônibus, em que alguém muito desconhecido encosta na gente, ou no elevador, né? Isso acaba ocasionando na gente essa sensação ruim, mas a gente sabe que a gente não tem como sair dali naquele momento, né? Então, para poder tolerar essa situação, a gente cria um sistema chamado de mascaramento, né? É como se a gente saísse do nosso corpo, a nossa mente sai do nosso corpo, a gente desconecta com ela para a gente poder tolerar esse ambiente que é extremamente hostil, né? Se a densidade populacional cresce muito, né? Eu estou numa zona pessoal e cresce muito, por exemplo, num show e todo mundo começa a formar uma aglomeração muito grande, isso vai aumentar essa carga e a gente vai entrar numa resposta que a gente chama de resposta de rebanho, em que a pessoa entra num estado mental de uma agressividade, que começa uma agressividade e todo mundo vai desencadeando, né? Que é o que acontece, por exemplo, em saídas de shows ou de jogos de futebol, em que para
acalmar a galera, a polícia joga bomba de ar lacrimogêneo, joga água, enfim, para dispersar e voltar restabelecer daquela condição, né? Então, para a gente, para nós humanos, o território é além do nosso corpo, é também nossos objetos, né? Então, muitas vezes eu quero marcar o território deixando os objetos, né? Deixando as nossas marcas, né? Então, eu deixo uma roupa aqui, uma coisa ali. Então, eu vou demarcando esses objetos pelas minhas propriedades, né? Bem interessante. Aqui tem algumas literaturas para esse conteúdo.